Graça e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida. Eu creio que o Senhor tem muito para falar aos nossos corações, como eu sempre falo. Desde que a gente abra o nosso coração e que a gente tenha fé, que Deus fala através da Escritura Sagrada. Nós estamos estudando uma série de mensagens baseadas no livro de Atos. Nós nos encontramos no capítulo 16, na segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária. E aqui o Espírito Santo levou Paulo, onde a gente assim se encontra, a pregar o Evangelho agora no Ocidente. Ele estava indo para o Oriente e o Espírito Santo levou ele a pregar no Ocidente, ali em Filipos. Uma cidade estratégica, uma cidade marcante, uma cidade que pela história romana foi marcada por muitas guerras, porque ela era um centro de comércio. E era um lugar de passagem, vamos dizer assim, que ligava o Oriente ao Ocidente. E a gente sabe que o Evangelho cresceu poderosamente com os gentios nessa região. E a palavra de Deus foi profundamente marcada e espalhada pelo mundo afora, porque o Espírito Santo conduziu ali. Nós vimos ontem que uma moça rica, que estava em oração lá, de tradição judaica, mas pessoa de grande importância, tinha se convertido ela e sua casa. E hoje eu quero falar, que a gente vai ver agora, sobre o engano, espírito de engano. A gente vai ver aqui uma situação onde uma pessoa começa a declarar que ali eram os homens que falavam de salvação. Mas interessante que na fala dela isso incomodou Paulo, e mostrou que era guiado pelo espírito mau. Mas para a gente entender melhor, e para a gente aprender a lidar com enganos, vamos ver esse texto. Abra lá sua Bíblia, em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16 em diante. 16. Atos 16. Certo dia, enquanto estavam indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com a adivinhação que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Anunciam como vocês podem ser salvos." Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: "Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça." No mesmo instante, o espírito saiu. Aqui a gente pode fazer um monte de perguntas. Por que Paulo não fez isso antes? Mas se ele sabia se era um espírito mau? A questão é que a gente não sabe. Porque essa moça foi ao encontro deles declarando que eles eram servos de Deus. Ela não estava mentindo, que eles anunciavam a palavra de salvação. Mas de repente isso incomodou, porque a forma que ela devia estar falando podia estar atrapalhando, podia estar sendo vista como chacota de muitas pessoas, parecendo que era bênção, não era. Como eu vejo hoje, às vezes o espírito mau atuando no meio do povo de Deus. Porque a Bíblia fala que o joio vai estar no meio do trigo, forças do mal às vezes se infiltram no meio das nossas igrejas, querendo enganar e atrapalhar. Isso a gente sabe. Uma das maneiras de tentar destruir a igreja que a gente tem visto aqui no livro de Atos é pela perseguição, pela distorção da palavra, pelo engano. E as forças do mal às vezes penetram na igreja. Se pessoas usadas pelo inimigo, não é as pessoas, porque o próprio Paulo fala que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal. Isso é para ficar bem claro, que a gente não tem que ficar com raiva ou com raiva de pessoas. Efésios 6:12. A nossa luta é contra forças do mal, tanto que ele repreende o espírito mal que está nessa moça. Mas ele continua atuando ainda hoje. Agora nós temos que estar atento à voz de Deus e prestar atenção nisso, porque forças do mal às vezes estão parecendo que estão falando em nome do Senhor,
mas estão ali para atrapalhar, estão ali para perturbar, estão ali para realmente se manifestar, para ocupar um espaço que era do Senhor. Precisamos estar atentos e ser ousados a repreender. A pergunta é: como é que eu vou saber quem é do mal ou quem é? Primeiro é o que 1 João fala sobre, no capítulo 4, versículo 1. A gente pode botar provar para ver se o Espírito vem de Deus. Uma das questões de saber se o Espírito vem de Deus ou não é o fruto do Espírito dessa pessoa, o testemunho da vida dela, o exemplo de vida. Isso aí só dá para conhecer pela convivência. Porque dentro das igrejas a gente só vê, às vezes, uma casca, uma aparência. E quem é que vai saber da vida dela? É a família, os amigos mais íntimos, a história dela. Claro, a história antes e depois de Cristo, né? Porque a pessoa pode ter sido muito depravada no passado, mas quando se arrependeu e foi transformada por Cristo, é uma nova pessoa. Não acuse ninguém pelo passado antes de Cristo, mas a vida após Cristo. E também depois de Cristo existe um processo de santificação e de crescimento. Ninguém fica santo de um dia para a noite. É um processo, é um crescer, é um agir de Deus na vida das pessoas. Entendam bem isso, porque a gente vai sair julgando, brigando. Não, as pessoas estão crescendo. Então o fato é que se a gente quer saber se aquele espírito vem de Deus, se aquelas atitudes, aquelas palavras são de Deus, é pelo exemplo de vida. Isso é uma das formas, pelo que ela é. Segundo ponto, que dá para saber se o agir da pessoa é de Deus ou não, se as palavras são do Senhor, de alguém ou de alguma coisa, é se é bíblico. Nós temos a palavra de Deus como referência, irmão. Todas as coisas têm que ser comparadas, têm que passar pelo crivo da palavra de Deus. Deus deixou as Escrituras Sagradas como referência. Ah, mas aquele irmão é um servo de Deus. Aí tu tem que ver pelo testemunho dele, pela vida dele, não pelo que ele fala dele mesmo. Porque tudo tem que ser também passado pela Escritura. Olha o que Paulo fala lá em Gálatas. Se vir um anjo do Senhor com outro evangelho, que esse seja maldito, na linguagem antiga seja anátema. Então, a gente tem a Bíblia como referência para saber se a pessoa fala vem de Deus ou não. Porque a gente está sendo enganado, muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos evangelhos, por falsos evangelistas, por falsos irmãos. E um terceiro ponto, um testemunho, a palavra, é saber quem é que está lucrando com a palavra daquilo. Tem muita gente lucrando em nome da fé. Eu quero aqui denunciar isso sem medo. Muitas pessoas estão ficando ricas em nome da fé. Isso é um absurdo, irmãos. Vamos ficar atentos, vamos deixar de... Eu louvo a Deus pela fé das pessoas, mas o que importa é a fé em Jesus. E não tenha medo de botar prova, de verificar. Porque o Espírito Santo às vezes está incomodando no teu coração. Você está com algo, não fecha. Porque o Espírito fala também às nossas vidas. Um quarto ponto é esse. O Espírito Santo continua falando com a gente. Então tem como a gente saber se o Espírito vem de Deus ou não. Porque o Espírito Santo é real. Ele está em você. Agora, o que está faltando para mais ainda para as pessoas é uma vida com Deus. É uma intimidade com o Senhor. Paulo tinha uma intimidade com o Senhor. Por isso Deus falou profundamente que o que aquela mulher falava não vinha de Deus. E olha, o que ela falava era bonito. Declarava que eles eram homens de Deus. Declaravam que eles pregavam a palavra de Deus. Falavam palavras poderosas. Mas não vinha do Senhor. Às vezes o espírito mau ele engana. Falando coisas boas. Operando milagres. Mas Jesus falou, nos últimos tempos muitos vão fazer milagres no meu nome. Mas ele falou, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Fique atento, irmãos. Amém? Fique atento. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar então, irmão. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a prestar atenção nessas forças do mal que às vezes se infiltram nas nossas igrejas,
nas nossas vidas, Senhor. Pessoas que são usadas pelo mal, que às vezes a gente nem percebe, Pai. Deus, nos dá sabedoria a lidar com essas pessoas, porque não é ela, Pai. Não são essas pessoas, são forças que operam através dela, Pai. Nos dá a sabedoria, nos dá o poder, Pai, de repreender isso, Senhor, e libertar essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a vida do meu irmão, que tem passado situações difíceis em sua vida espiritual, por causa de alguém, às vezes, Pai. Mostra para eles, Senhor, e liberta eles, Senhor, dessas situações. Usa eles para libertação também. Em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, queria pedir oração pelos irmãos, pelo nosso programa, pelo nosso projeto. É bem provável que talvez esse mês seja o último, né? Porque está faltando recurso. Assim, nós não vamos conseguir continuar pagando, né? Porque aumentou tudo. Pessoas tiveram seus salários diminuídos nessas prefeituras. Passamos uma situação difícil. E com isso, muitas pessoas que apoiavam e mantinham esse projeto dos panfletos, da rádio, do site, sabendo que esse site, essas coisas são tudo gratuito, graças a Deus, pessoas fizeram. Mas principalmente a rádio, que nos impulsiona a fazer esse programa. Mas eu acho que talvez a gente vai ter que parar. Por isso eu venho pedir oração, pedir ajuda, para a gente continuar com esse programa no ar. Não é algo muito caro, não. Não é algo que sai um valor muito grande. Gostaria até de ter um horário melhor, mas não temos condições. Então, se você está me ouvindo e Deus tem abençoado a tua vida através dessas palavras, nos ajude a divulgar esse apelo de ajuda para a gente continuar semeando a palavra do Senhor. Semeando a palavra do Senhor, a palavra de Deus, para que pessoas conheçam mais as Escrituras. E eu sei que a oração, ela tem poder. Se você não tem recurso, você está numa situação financeira difícil, o que eu peço é para você orar, porque Deus pode tocar na vida de outras pessoas, para que a gente possa continuar anunciando o Evangelho de maneira verdadeira, poderosa. Não que a gente seja melhor do que os outros, mas quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais pessoas pregarem o Evangelho, melhor para o crescimento espiritual da vida de muitas pessoas. Eu sei que esse programa tem abençoado a vida de muitas outras pessoas. Então aqui vai meu apelo. Ore pela gente, para que a gente continue, para que Deus abra portas, que haja recurso, para a gente continuar no ar. São 2 anos já de programa, anunciando a palavra do Senhor, pregando a palavra de Deus, fazendo exposição dos livros bíblicos, que é isso que a gente faz. A gente está indo em Atos, queria concluir pelo menos o livro de Atos. E talvez fazer todo o Novo Testamento. Mas preciso de oração, irmão. E acima de tudo, de recurso, para que a gente continue semeando a palavra de Deus, anunciando o poder do Senhor. Eu louvo a Deus que tem muitas pessoas que têm mantido, muita gente mesmo, em oração e contribuindo, porque isso aqui é tudo voluntário que contribui, pessoas que têm doado. Amém? Que Deus te abençoe. Pense nisso com amor, com carinho e continue orando por nós. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.